sensores de informação. Hotspot é o nome dado ao local onde a tecnologia Wi-Fi está disponível. São encontrados geralmente em locais públicos, como cafés, restaurantes, hotéis e aeroportos, onde é possível conectar-se à internet utilizando qualquer computador portátil que esteja preparado para se comunicar em uma rede sem fio do tipo Wi-Fi. Dentro da tecnologia Wi-Fi, também temos algumas variações. Variações de frequência de sinal, por exemplo, mais ou menos como funciona no rádio. Se sintonizamos uma determinada frequência, então captamos o sinal daquela rádio específica. Os equipamentos de uma mesma rede Wi-Fi também devem operar na mesma frequência, para que a comunicação entre os dispositivos seja possível. Existem 3 padrões principais: IEEE 802.11a, padrão Wi-Fi para frequências de 5 GHz, com capacidade teórica de 54 MB por segundo. IEEE 802.11b, padrão Wi-Fi para frequências de 2,4 GHz, com capacidade teórica de 11 MB por segundo. Uma vantagem desse padrão é que ele utiliza DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, ou sequência direta de espalhamento de espectro, para diminuição de interferência. IEEE 802.11g, padrão Wi-Fi para frequência de 2,4 GHz, com capacidade teórica de 54 MB por segundo. Uma outra questão que é importante colocarmos sobre redes Wi-Fi e que se aplica a outras tecnologias de wireless e diversos padrões também, antes de irmos para os formatos de estrutura de redes wireless, é a questão de possibilidade de interferência no sinal. Por exemplo, o desempenho de uma rede Wi-Fi pode ser seriamente comprometido se utilizarmos um forno micro-ondas. Essa interferência também pode vir de telefones sem fio e de outras redes wireless próximas. Uma infinidade de outros equipamentos sem fio opera a mesma faixa de frequência das redes wireless. Nos casos em que a fonte de interferência está além do seu controle ou difícil de ser identificada, recomenda-se a utilização do padrão 802.11a, que é menos suscetível a interferências. Temos basicamente 4 tipos de modelos de aplicações de redes wireless: WPAN e WLAN, 2 modelos de redes wireless para ambientes fechados, e também 2 modelos de redes wireless para ambientes abertos, outdoor, W1 e WMAN. WPAN significa Wireless Personal Area Network, ou rede pessoal sem fio. Esse tipo de rede não possui grande alcance, e geralmente é utilizado em dispositivos pessoais, como PDAs e celulares. As WPANs não necessitam de muito desempenho de velocidade, e apesar de nem sempre um dispositivo estar em contato direto com o outro para estabelecer a conexão, a distância entre eles é pequena. Por exemplo, você pode estar com o celular dentro de uma pasta e utilizar um fone sem fio conectado a ele, e a pasta não impedirá a comunicação. Nos dispositivos mais atuais, como os celulares de última geração, é utilizada a tecnologia Bluetooth. Também existem dispositivos que utilizam os raios infravermelhos, como alguns mouses e teclados sem fio, por exemplo. WLAN significa Wireless Local Area Network, ou rede local sem fio. Como o próprio nome diz, trata-se de uma rede local com um alcance um pouco maior que a WPAN. São as redes utilizadas nas empresas, onde é necessário conectar computadores que estão em ambientes diferentes, mas dentro da mesma construção. 2 salas de aula de uma escola, por exemplo. Os dados são transmitidos através de ondas eletromagnéticas. Este tipo de tecnologia permite que exista mais de uma rede sem fio em um mesmo prédio, sem que uma interfira na outra, desde que estejam configuradas em frequências diferentes. WMAN significa Wireless Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana sem fio. Esse tipo de rede abrange grandes regiões, como cidades e bairros. Como exemplo, para entender melhor, podemos citar uma rede de livrarias, que possui diversas lojas em pontos diferentes da mesma cidade, em que uma loja consegue consultar o estoque da outra, pois estão conectadas entre si através de uma rede WMAN. As WMAN são semelhantes às WLANs. Podemos dizer que as WMANs estão para cidades e bairros, assim como as WLANs estão para escritórios e residências. WWAN significa Wireless Wide Area Network, ou rede sem fio de longa distância. Esse é o tipo de rede de maior alcance, que pode conectar países e até mesmo continentes. Como exemplo, podemos citar os serviços oferecidos pelas operadoras de celulares, que utilizam as tecnologias GSM ou CDMA para fazer comunicações sem fio em longa distância.
Nessa etapa, montaremos uma pequena rede, com apenas alguns dispositivos, na tentativa de aplicar um pouco dos conhecimentos adquiridos na primeira etapa de nosso curso. 2 microcomputadores com configurações compatíveis, um notebook com tecnologia wireless já embutido, que também será configurado como mais um dispositivo de acesso à rede, um roteador. Este equipamento servirá como ponto central de comunicação entre os dispositivos da rede e também como ponto de sinal de entrada da internet. Uma placa PCI wireless. Utilizaremos esta placa para preparar um dos computadores para o acesso à nossa rede Wi-Fi. Um adaptador de rede wireless USB. Com este adaptador, prepararemos o segundo computador para o acesso à rede. Como você pode ver, trata-se de uma rede simples, com poucos dispositivos. Por isso estamos tratando esta montagem como um modelo de rede wireless para ambiente doméstico. Não se trata de uma rede que englobe um número muito grande de dispositivos, nem uma configuração muito complexa, como que pode ocorrer em ambientes de rede corporativas, por exemplo. Ao configurar uma rede wireless, você pode utilizar 2 métodos principais, o método ad hoc ou o método infraestrutura. O modo ad hoc é também conhecido como ponto a ponto, computador a computador ou modo direto. Os dispositivos ad hoc comunicam-se diretamente sem a presença de nenhum outro dispositivo entre eles. Em geral, as redes ad hoc são pequenas, com apenas alguns dispositivos interconectados. Computadores conectados no modo ad hoc podem compartilhar arquivos e impressoras e não requerem hardware adicional para operar, mas não podem se comunicar com dispositivos em uma rede com fio tradicional. Da mesma maneira que ligamos 2 computadores diretamente usando um cabo e 2 placas de rede, sem usar hub, também podemos fazer o mesmo com wireless, bastando os 2 PCs possuírem placas de rede wireless. Basta configurar ambas as placas para operar em modo ad hoc, nas propriedades da placa. Porém, esse recurso não é muito recomendado, já que o alcance do sinal é bem menor. Este modo seria útil, por exemplo, se precisássemos transferir arquivos de um notebook para um PC rapidamente, desde que ambos estivessem adaptados para redes wireless. Ou seja, é mais recomendável como uma rede temporária, mesmo em redes domésticas. No modo de infraestrutura, os dispositivos se comunicam através de um ponto comum, que funciona como uma estação base ou hub para a rede sem fio. Esse ponto comum é chamado ponto de acesso sem fio. O ponto de acesso sem fio